Muito mais que uma repetição da história, Primeira e Segunda Crônicas revelam o coração de Deus por um povo, um rei e um propósito eterno. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que te levará a enxergar o plano divino por uma nova perspectiva, observando esse relato sagrado que aponta para a restauração e para o Messias. Aceita o desafio? Então, seja muito bem-vindo. Os livros de Primeira e Segunda Crônicas possuem uma mensagem especial para quem quer entender o coração da adoração e o propósito do povo de Deus. Em meio à reconstrução de um povo marcado pelo exílio, Primeira e Segunda Crônicas surgem como um chamado à esperança e à fidelidade, recontando a história de Israel com um foco diferente dos livros de Samuel e Reis, destacando a linhagem de Davi, a centralidade do templo e a importância da adoração. Esses livros nos lembram que Deus ainda cumpre as suas promessas. É isso mesmo. Quer saber um pouco mais? Fica comigo até o final desse vídeo. Espero que possamos aprender juntos. Então, já se inscreve no canal. No vídeo de hoje, vamos continuar a nossa viagem no tempo e na história que envolve a fé judaico-cristã. Que bom estarmos juntos novamente. A proposta de hoje é comentar sobre o panorama dos livros de Primeira e Segunda Crônicas, que fazem parte dos livros históricos do cano protestante. Esses livros nos inspiram a confiar em Deus e nos conduzem a buscar um relacionamento profundo com o Senhor. O livro de Primeira e Segunda Crônicas basicamente enfatiza a lealdade de Davi e de Salomão à aliança e o papel central do templo e da adoração. Os 9 primeiros capítulos de Primeira Crônicas descrevem as genealogias, de volta até Adão. Para muitos não faz sentido, inclusive provoca uma negligência ao livro por parte de alguns. Mas é importante entender que o narrador deseja que a comunidade pós-exílica entenda que o povo ele dá continuidade a um passado divinamente ordenado, que inclusive remonta à criação do mundo. E que também o foco está nas tribos do sul que sobreviveram, ou seja, Judá, Benjamim e Levi. Essas tribos representam a dinastia davídica, Jerusalém e a devida adoração no templo, e lideram o retorno da Babilônia. Portanto, as genealogias passam pelos filhos de Israel, concentram-se em Judá, com a dinastia davídica, e inclui a linhagem real após o exílio, os remanescentes, como peça central, os levitas, e se expandem a Benjamim, para assim introduzir Saul no início da narrativa. Na sequência, temos a monarquia unificada, dos capítulos 10 ao 21, onde encontramos a história de Davi. Mas o autor ele faz questão de destacar primeiro o fracasso de Saul, antes de apresentar Davi, o grande rei que conquista Jerusalém, no capítulo 10 e 11. Temas muito importantes, como a condução da Arca da Aliança do Senhor até Jerusalém, a morte de Uzai, o papel dos levitas e Davi, abençoado e vencendo os filisteus com direção divina, tem destaque nos capítulos 13 ao 16. Já o capítulo 17 descreve Salomão, cujo nome significa paz, como aquele que vai construir a casa de Deus. Deus promete a Davi uma descendência eterna, que é a aliança davídica. E as guerras de Davi, dos capítulos 18 ao 21, que não pode construir o templo. Davi foi um homem de guerra. A monarquia unificada ela continua nos capítulos 22 ao 29, agora com a transição de Davi para Salomão. E os 3 discursos de Davi. O primeiro deles, a Salomão, concentrando em seu chamado para a construção do templo. O segundo, com a mesma essência do primeiro, agora para os oficiais de Israel. E o terceiro, convocando-os a seguir o próprio exemplo de Davi, encerrando com Salomão sendo reconhecido como rei por todo Israel e a morte de Davi. Já o livro de Segunda Crônica, os 9 primeiros capítulos trazem a história de Salomão, os preparativos para o templo, sua construção e dedicação e a resposta de Deus à oração de Salomão no capítulo 7, do verso 13 ao 16, a passagem mais conhecida do livro, sem dúvida nenhuma. Eu vou ler apenas o verso 14 e tenho certeza que você vai se lembrar. Acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim:
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lembrou dessa passagem? Indo para os capítulos 10 ao 36, nós temos agora a monarquia dividida. Figuras centrais como Jeroboão e Roboão. Uma ação de Deus. Nota-se os reis que sucederam Salomão. Crônicas foca apenas nos reis de Judá, destacando os que buscaram Deus e os que se afastaram de Deus. Como destaques positivo, temos Asá, Josafá, Ezequias, Josias, que são reis que promoveram reformas espirituais e buscaram a Deus. Já negativamente, temos reis como Acás e Manassés, que praticaram idolatria e afastaram o povo de Deus. Manassés, porém, se arrepende no final, um exemplo de misericórdia divina. O povo insiste na desobediência. Deus envia profetas, mas eles são rejeitados. O juízo vem com o exílio babilônico. Jerusalém e o templo são destruídos. Mas há esperança no final. O livro termina com o decreto de Ciro, rei Pérsia, permitindo que os judeus retornem e reconstruam o templo, sinal de restauração futura. Ao recontar a história do povo de Deus, Crônicas recorda o papel central da adoração, e quando lemos o Novo Testamento, ele aponta para aquele cuja purificação do templo, morte e ressurreição substitui o templo como lugar de presença e adoração de Deus, como está escrito em João, capítulo 2, verso 19 e 22. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. E então, você sabia? Agora que você já viu esse panorama, eu quero te convidar a fazer a leitura completa do livro de Crônicas, atentando para esses detalhes. No próximo vídeo, vamos continuar a nossa jornada no panorama dos livros históricos do Antigo Testamento e veremos Esdras. Agora, se você não assistiu os vídeos anteriores sobre Reis e Samuel e deseja maratonar o panorama completo, eu te convido a assisti-los. Eu vou deixar os cards na tela e os links na descrição. Se você gostou, comente e deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. Assim, o YouTube ele vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas, porque quando você comenta, quando você deixa o like, o YouTube observa que está ocorrendo ali um engajamento. Inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe esse conhecimento. Se você puder, coloque os links dos vídeos em suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. E também ative o sino das notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo para que possamos continuar em conexão. E que Deus nos abençoe. Até lá!